Boa noite e a paz do Senhor a todos nossos irmãos. Nós estamos aqui para fazer um estudo da Bíblia. A gente aprendeu um pouco mais através da palavra, tá? Eu, minha esposa e minha filha. Sempre nós temos feito isso nesses últimos dias. Hoje nós vamos partir direto para a palavra. Esses 2 dias nós falamos sobre esposo, sobre esposa, sobre filho. Hoje nós vamos falar de Jesus. Para que nós vamos estar lendo aqui a respeito de andar na luz, né? Porque não é o bastante a gente vir na igreja e ler a palavra um dia e ir embora e esquecer através das nossas obrigações. É preciso tirar tempo para nós entender melhor a palavra, o que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui porque estamos melhor, vou falar isso, é porque estamos melhor, temos mais tempo. Mas estamos aqui para aprender de Jesus, a palavra dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, já passo para minha esposa, está dando a continuidade na palavra e todos vão participar desse momento. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E quero agradecer a Deus por mais esse momento, nós estar aqui na presença de Deus, para aprender mais do Senhor. E nós vamos estar lendo um texto que se encontra no livro de João, 1 João 1. Nós vamos estar lendo um pequeno texto aqui, começando do versículo 5. Nós vamos estar vendo como andar na luz. É muito importante a gente saber o que é a luz e saber como andar na luz. Amém? Eu vou estar lendo aqui o versículo 5 de 1 João. Diz assim a palavra do Senhor: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, você entendeu o que é a luz? Quem que é a luz? A luz é Jesus. Amém. E quem anda nessa luz não está em treva, né? Ele observa que ele diz assim, na palavra dele, João 3:16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Sabe? Então ele já está dizendo o que é o caminho, a verdade e a vida. Quem está nesse caminho, ele está na luz. Quem está no caminho de Jesus tem Jesus. Amém. E quem anda com ele não está nas trevas. É verdade. Pois é, então nós que andamos na luz, temos que levar essa mensagem. Levar essa mensagem para outros que não têm a luz, para que eles também venham chegar a essa luz e andar também na luz. Porque dele nós vimos e anunciamos que Deus é a luz. E se nós temos essa luz, aonde nós vai, nós levamos essa luz e ficamos na luz e damos luz para aqueles que não têm. Amém? Eu vejo, irmão, esse caso sobre Jesus, tem sido uma polêmica nesses últimos dias.
Porque voltando aqui lá no passado, a gente observa a palavra do Senhor, que os discípulos que seguiam Jesus, os discípulos de Jesus, estou falando aqueles que permaneceram com ele, eles eram unidos, eles se uniam, e tudo que eles faziam era reunido e unido. Então a gente observando, a gente vê que aquele povo, a vida deles era diferente, não tinha ou seja, ninguém era maior ou menor do que o outro, todos eram igual, e todos perante uns aos outros, nenhum tinha necessidade, como a gente está vendo hoje. Tanta gente dizendo que anda na luz, e alguns até andam, mas está no sofrimento, na necessidade. Enquanto aqueles que poderiam ajudar as pessoas que estão vivendo desta maneira não ajudam, vira as costas e vai embora, sabe? Então, porque andar com Jesus é fazer o que Jesus fazia. Jesus nunca abandonou ninguém com a necessidade. Fosse doente, ele curava, fosse necessidade, depois dava pão. Ele fazia tudo, sabe? Então, como eu digo, eu tenho Jesus, mas eu engrosso minha vista para a necessidade do meu irmão. Que luz é essa que eu estou vivendo? Então, eu entendo assim que os discípulos, o pensamento de um era o pensamento do outro. Eles tinham concordância, eles tinham, era o amor ali entre um e outro, para eles viverem em acordo, um pensando o mesmo pensamento do outro. Aqui a gente vê que Deus é luz, Jesus é a luz e nele não há nenhuma treva. Então, nós também não podemos dizer que tem Jesus e aceitar alguma coisa que não condiz com Jesus. O que você leu aqui? Que ele é luz e nele não há treva, e aqueles que andam... E os que andam com ele também não podem ter treva. Não pode ter treva. Você está Tem que entendendo a andar complicação? na luz e ter luz suficiente, nunca deixar nenhuma treva. Então, esse é o grande problema, porque a necessidade a gente está buscando, fazendo uma reflexão, estudando e procurando compreender a respeito de Jesus. Porque muitas vezes a gente aprende, sim, a respeito de Jesus diferente, sobre condição, posição. E quando a gente observa que você vai ler as Escrituras, você vai ver que ele é bem diferente. Jesus, ele não procurou fazer nada por dinheiro, ele fazia aquilo. Não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer por dinheiro, ninguém vive sem o dinheiro, porque todos nós precisamos de dinheiro, mas Jesus, ele procurou andar dentro daquela verdade, mostrando a verdade para aqueles que estavam com ele, sabe? Eu falo sobre necessidade, uns para com outros, quer dizer, por isso que a Bíblia diz que eles não tinham necessidade, porque o que tinha, todos tinham. E hoje a gente vê uma imposição, um nível mais alto, mais elevado, aonde um é maior do que o outro, e às vezes o maior não pode se achegar ao menor. É verdade, então por isso eles tinham comunhão uns com os outros e com o Senhor. E nós também, se nós dissermos que tem comunhão com o Senhor e andamos nas trevas, nós se tornamos mentirosos, então nós não temos comunhão com Ele. Nós temos parte com o inimigo e não com Jesus. Como nós podemos amar? Nós podemos ser seguidor de Jesus se nós não conseguimos amar a pessoa mais próxima de nós. Que tipo qual é o Jesus que estamos falando? É verdade. Sabe? Como nós dizemos, nós somos seguidores de Jesus, mas quando precisa a gente demonstrar amor, a gente não demonstra amor. A gente demonstra ira, ódio, rancor, às vezes palavras desagradáveis. Às vezes até inveja. Então assim, como Jesus habita nessa pessoa, porque esse Jesus, a Bíblia diz que nós somos o templo do Senhor. É verdade. Então, se nós somos o templo de Deus e Ele habita nesse templo, como Jesus pode tratar mal aquele que está perto da gente? Se é o próprio Jesus, se o amor é Ele. E, por exemplo, se eu amo, eu tenho Jesus, eu tenho um amor no coração, mas quando precisa demonstrar o amor, às vezes eu não demonstro, sabe? Então isso é complicado as coisas, então por isso que eu fico pensando, há uma necessidade da gente buscar, não é palavra, é a procurar aprender para você viver verdadeiramente a palavra de Deus, como Jesus quer que nós vivamos, servindo, ajudando
aqueles que precisam, não importa a condição. Se você pode, por exemplo, você tem um pacote de arroz, vou falar assim, vou falar no materialismo, você tem um pacote de arroz, tem uma pessoa necessitando, divide. Eu não posso dar tudo, mas eu vou dar a metade, vamos dividir aqui. Sabe? É verdade. Se Jesus já tirou nós das trevas e trouxe para essa maravilhosa luz, então essa luz permanece em nós, não pode faltar. Porque se na hora que essa luz faltar, então nós não tem nada a ver com Jesus mais. Como eu posso ter Jesus, eu vejo meu irmão necessitando e eu não ajudo. Eu vou deixar. Vamos orar para Deus fazer a obra. Então, se já chegou até a gente a condição, a situação, então Jesus já quer que nós ajude ali. Verdade, Não é, porque Fred? Jesus se preocupa com o necessitado, não é verdade? O que Jesus falou para o discípulo? Veio pela necessidade de salvação. O que Jesus falou para o discípulo? Vocês alimentem esse povo. Quer dizer, ali foi um teste com aquele discípulo. Eles não tinham, porque até então eles não sabiam como fazer. Jesus clama o Pai diante deles, faz multiplicar aqueles pães, né? E serve aquela multidão de gente. Já imaginou? Jesus nunca deixou ninguém sair sem antes ele resolver esse problema. Hoje você chega na casa de uma pessoa que se diz crente, aí você vai contar sua necessidade, tudo que ele pode dizer vai dar certo, vamos orar, Deus vai fazer algo. Se já chegou até a gente, então se você pode ajudar, seja como for, ajude, não deixe sair de mão banana e depois vai dizer, mas Jesus é muito bom. Mas que bondade é que Jesus demonstra com uma pessoa dessa? Sabe? Não é o Jesus da Bíblia que eu tenho visto, não. Eu falo assim porque, olha, eu tenho visto muita coisa horrorosa no meio de cristão. Então não adianta a gente falar, o que adianta é a gente aprender para fazer a diferença. Não importa quem vai agradar e quem não. Por exemplo, a Bíblia diz, nós não temos que apontar o nosso irmão sem antes nós procurar mudar a nossa própria situação. Tem que mudar primeiro nós, para que o próximo veja a nossa mudança. Então nós não temos pureza nenhuma se nós não fizer como ele está falando aqui, que nós temos que andar na luz. E porque aqui o sangue de Jesus já nos purificou. Temos que ser puros. Ainda uma coisa que, por exemplo, não é puro, ela não serve. E então, se nós não tiver pureza em nós também, nós não serve para o reino de Deus e para nada. Para nada, porque aqui está dizendo assim, ó. Porém, se andarmos na luz, como ele é luz, está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está entendendo? Ele falando, se nós andar na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Desse jeito. Quer dizer, uns com os outros, quer dizer, se o meu próximo chegar até mim e eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque a nossa comunhão ali ela é verdadeira. É uma sabe? Ajudando o outro. É um ajudando o outro, não é esperando condição para ajudar. Faça naquela hora que veio aquilo para você resolver. E então, nós somos, ele já nos purificou do pecado. Mas nós não podemos dizer que não peca, porque nós somos humanos, mas Jesus não pecou e ele jamais peca. Ele não teve pecado, nem peca. Mas nós não podemos dizer que não peca. Porque se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Porque aí, olha, nós já pecamos quando deixamos de ajudar o nosso irmão. Nós já pecamos quando nós viramos a costa para quem necessita, sabe? Porque servir a Deus não pode ser por interesse. Servir a Deus tem que ser por amor, dedicação. É uma coisa de gratidão. A pessoa tem que ser grata pelaquela morte na cruz do Calvário. Se eu for grato por aquela morte na cruz do Calvário, quer dizer, eu vou ser grato por tudo. Se eu puder fazer algo por alguém, eu vou fazer, porque eu sou grato pela morte de Jesus na cruz do Calvário.
Quer dizer, eu tenho que lembrar daquele grande favor que hoje existe por conta de Jesus. Quer dizer, aí quando chega o irmão, o próximo, eu vou ajudar ele com interesse, eu vou ajudar ele aqui, mais tarde ele vai resolver qualquer problema. Quer dizer, é um favor em troca, não é um favor por amor, não é nada por amor, é um favor em troca. A Bíblia não revela esse tipo de favor, sabe? Quantas vezes a pessoa às vezes chega a bater na porta de uma pessoa com fome e você sai e diz, eu não posso, eu não tenho, hoje eu não tenho. Mas o pior é que tem pessoas que estão pecando e nem se arrependem. E nesses últimos dias a gente está vendo que Deus está dando um tempo de arrependimento e obediência a Deus. Mas o povo não está se arrependendo dos seus pecados. E a palavra de Deus diz, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Como nós estamos vendo aqui. E nos purificar de toda injustiça. Mas sem arrependimento, como Ele pode nos perdoar? Porque Deus está dando um tempo de arrependimento, mas ninguém está olhando para se arrepender. Como nós estamos vendo aqui. Cada dia quem mais é que está falando isso aí? É o próprio Jesus. O próprio Jesus. É o próprio Jesus que está falando isso. Ele Então está dando um tempo de arrependimento. Isso aqui não é uma coisa nossa, isso aqui é uma coisa, o próprio Jesus falando, a condição que nós devemos seguir para ser realmente um servo dele, um seguidor de Jesus. Às vezes as pessoas querem andar com Jesus, às vezes numa boa condição, às vezes de uma grande regalia. E a gente observa a palavra, Jesus não teve regalia na terra, o que Jesus passou foi sofrimento. A gente vai ver que os profetas foram perseguidos, mortos, né? A gente vai ver que os discípulos também, muitos foram mortos. Paulo, sendo discípulo de Jesus, pregou na prisão, sabe? E Paulo sabia o fim dele, mas ele não reclamava. Hoje as pessoas murmuram. Você não vê pessoas crentes, se apertar a pessoa hoje crente, muitos crentes caem fora da palavra. Da Bíblia, joga até fora para não dizer que é crente. Então, quer dizer, aí eu fico perguntando, aonde está Jesus hoje na nossa vida? Pode quem quiser dizer, eu sirvo a Deus, mas tem que demonstrar que realmente Ele está na gente. Não precisa você dar, às vezes, nada não. Às vezes, a maneira de você andar, a maneira de você falar, a maneira que você está vivendo, sabe? Prova quem é você, se realmente é um servo de Deus. Sabe? Porque servir a Deus não é só na riqueza. Servir a Deus não é só em fatura. Servir a Deus não é só na saúde. É da maneira que está, é como um casamento. Eu falo isso como um casamento. Por exemplo, o homem escolhe uma moça para casar. Ele vai casar prometendo amor e fidelidade àquela senhora. E no fim ele não cumpre com essa palavra. Sabe? Na primeira oportunidade ele rejeita aquela mulherzinha e vai embora e carrega outra. Do mesmo jeito, é muitos seguidores de Jesus. Quando ele acha uma condição, uma oportunidade melhor, ele não vou largar Jesus, porque Jesus não me deu nada até agora. Eu vou andar agora para o estado, que aqui eu tenho tudo. Você está entendendo a complicação que as coisas hoje? É verdade, é aquela coisa da aparência também. Você tem que se parecer com Jesus, que até você viu quando Pedro quis se esconder na hora da prisão de Jesus, eles acharam Pedro parecido com Jesus. Então nós temos que deixar a pessoa ver Jesus através de nós. Nós que servimos a Ele, temos que ter algo parecido com Ele. Nós temos que parecer em tudo, não é só em algumas coisas, em tudo. O que eu acho importante a respeito de Jesus é que ele diz assim, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é interessante, você imagina isso? Quer dizer, é uma coisa que tem um grande sentido. São coisas difíceis de acreditar e de fazer a comparação também, né? Porque hoje o ser humano, eles não estão se medindo esforço e diz que tudo tem que ser pelo esforço, né? E o ser humano não está medindo esforço para chegar à presença de Deus. Amém?
então, a pessoa para ter o perdão dos pecados, ela precisa se arrepender. E precisa também andar com essa verdade que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em nós, porque nós temos que falar ela, mas viver ela também. Se nós não viver, nós se torna mentiroso. A palavra do Senhor não estando em nós, nós somos mentirosos. Então, temos que falar, mas viver essa palavra. E então, aqui é o primeiro texto, andar na luz. Nós já entendemos o que é andar na luz, é andar com Jesus, fazendo a vontade de Jesus, na retidão com Jesus, em tudo que for fazer, ser Jesus se desviando daquilo que contraria Jesus. E sem pensar que quem dirige nós a essa vontade de Jesus é o Espírito Santo de Deus, que foi o Espírito Santo que ele disse que ia mandar para nos ensinar, para nos dirigir, para nos conscientizar do certo e do errado. E então é a pessoa de Jesus em nós, é o Espírito Santo. Amém? E nós vamos passar para o segundo texto, que é no capítulo 2 de 1 João, e vai falar da pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Quem conhece a pessoa de Jesus sabe que Jesus é amor, Jesus é luz, e Jesus é tudo em nossas vidas. Ele é força, ele é alimento, ele é toda a direção da vida, porque ele é a vida. Amém? Então vou ler aqui a primeira parte de a pessoa de Jesus. E o próprio Jesus está dizendo assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo e para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Quer dizer, aqui o próprio Jesus está falando através de João. Ele aqui está falando através de João. E para nós não pecar, para que nós não pequemos. Quer dizer, Jesus se preocupou de deixar essa escrita, para que nós não viéssemos pecar, porque Jesus, ele já nos libertou desse pecado. Ele tirou nós da escravidão do pecado. E agora, nós não somos mais escravos do pecado, nós não estamos debaixo da lei do pecado. Mas estamos debaixo da lei de Jesus, que é a graça. Não é verdade? É desse jeito. Então eu gostaria que a irmã Poliana falasse um pouquinho a respeito aí da pessoa de Jesus. Jesus é a luz do mundo, né? Aí a palavra de Deus fala assim, de andar na luz, igual o texto aí está falando de andar na luz. E o que é andar na luz? Andar na luz é obedecer os mandamentos de Deus, né? Os mandamentos de Jesus. Porque Jesus disse que aquele que ama ele obedece os mandamentos dele. Então obedecer a Deus é importante. Para andar, para dizer assim, que está andando na luz, tem que estar andando em obediência. Porque a partir do momento que a pessoa está em desobediência, ela está em trevas e não na luz. Outra coisa importante que eu acho é quando fala de concordância. Só pode haver concordância quando o espírito é o mesmo. A gente vê no livro de Atos que fala assim que as pessoas realmente estavam andando em concordância, mas porque todos estavam ouvindo a voz do mesmo espírito. Porque mesmo assim tinha alguns que não ouviam, mesmo dizendo que estavam ouvindo, como por exemplo foi o caso de Ananias e Safira, que eles viram os outros fazendo e quiseram fazer também, mas sem compreender e pela vontade deles próprios, mas não pelo propósito de Deus. Então, Pedro olha para Ananias e fala, por que tentastes o Espírito de Deus?
Então, todas as vezes que o ser humano tenta fazer algo por conta própria, ele está tentando Deus. E Jesus sabia disso, que quando o diabo falou para ele, lança-te daqui abaixo, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, mas está escrito, aos seus anjos dará ordem, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nós devemos entender que andar em concordância é isso, como, por exemplo, uma empresa. A empresa tem lá o dono, não é? O dono vai passar ordem para quem? Para o gerente. E o gerente vai passar ordem para quem? Para os funcionários. Aí os funcionários vão o quê? Obedecer a ordem. Eles não vão questionar a ordem, eles simplesmente vão obedecer. Isso é concordância. Deus deu a ordem a Jesus. Jesus se revelou a toda a terra, a todos nós, através da palavra, que é Ele próprio. Ele é a luz. Então, Ele se revelou. Para a gente dizer que está em concordância, a gente tem que obedecer às ordens. É verdade. Senão, a gente não está em concordância. Quando a ordem chega e a gente questiona, a gente está discordando do dono. É verdade. E o dono é Deus. E Deus, Ele já deixou as leis dele e já deixou os mandamentos. Verdade. Então, as leis é para ser cumprida. As leis é para ser obedecida. E andar na lei é obedecer o que a palavra de Deus manda. Não pode se desfazer uma lei, né? Porque Jesus andou em obediência. Jesus obedeceu ao Pai. Então, Ele deu exemplo para que nós também vivamos essa verdade na nossa vida. Verdade. Temos que vivenciar isso e dar exemplo também para outras pessoas, porque senão não tem como dizer que há bondade em nós, ou que vamos conseguir nos preocupar com o próximo como a si mesmo, se a gente não ama Deus acima de todas as coisas. O Espírito Santo tem que estar na frente guiando, porque senão projeto nenhum dá certo. Verdade. Agora, lembrando aqui de uma passagem de Jesus, sobre ele recomendando para as pessoas não pecar mais, mas que pecassem lembrasse que tinha um advogado diante do Pai. Mas eu observando aqui, dentro da palavra, me veio a lembrança, aquela mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher foi pega em adultério. Quer dizer, e vieram com aquela mulher a presença de Jesus. Aquilo também foi um teste fazendo para pegar Jesus, né, em alguma falha. Mas Jesus, sendo ele Deus, o Filho de Deus, o que ele sabia? Ele sabia que no coração daquele povo tinha maldade. O que ele fez? Ele ali caladinho, riscando no chão, escrevendo, até que perguntaram, ele virou e falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Entendeu? Presta atenção, até então, ele não tinha morrido. Presta atenção, ele não tinha morrido. Quando eu entendi aqui, ele não tinha morrido. Ele estava fazendo o quê? Primeiro resolvendo aquelas causas daquele povo. Então o que aconteceu? Quando ele falou essa palavra, todo mundo saiu, porque até mesmo aquele povo que vieram com aquela mulher querendo lançar pedra sobre aquela mulher, estava no pecado. Então quer dizer, ele ali já era um advogado que estava defendendo aquele povo. Quando aquele povo saiu, o que ele falou para a mulher? Cadê os teus acusadores? Presta atenção isso aqui. Ela olhou para um lado, o outro disse, não tem nenhum, Senhor. Disse, nem eu te acuso, vá e não peques mais. Olha a advertência de Jesus. Não peques mais. Não peques. Pois é, porque se aquela mulher voltasse à prática do pecado, poderia suceder que ela poderia morrer ou algo acontecia que não era natural na vida daquela mulher. É verdade. Então quer dizer, a gente tem que observar as escrituras, não trazendo só para o dia de hoje, mas que Jesus já estava cumprindo isso aqui lá. É verdade. Tá? Mas a ordenança foi que não pecasse mais. Então, hoje, porque todo mundo quer dizer que pode pecar, porque tem esse advogado, que é Jesus. Se Jesus ele já pagou o preço pelo pecado. Ele já advogou a causa, Ele já né? advogou a causa. Então, Já hoje, não observa. podia mais pecar. Já pagou o preço. Observe que quando aquele caso é consumado, o que ele vira? Ele olha para cima e diz, Pai, está tudo consumado. Aí resolveu as causas. A causa foi resolvida. Quer dizer, o defensor
já tinha defendido todas as causas ali. Quer dizer, agora é o seguinte, fica um novo mandamento. Não peques mais. Não peques mais, agora já é o novo Esse é o novo mandamento. Não peques mais. Então quem peca está quebrando um elo. Uma vez que tem um encontro com Jesus, se encontra com Ele, conhece a palavra e continuar na prática do pecado, sabendo que Jesus rompeu com o pecado, é vitupério, é querer sacrificar Jesus de novo. É verdade, Porque... é levar Jesus na cruz de novo, né? Isso, porque no Antigo Testamento, todas as vezes que era cometido um pecado, tinha que haver um derramamento de sangue, tinha que matar um cordeiro. Verdade. Então, Jesus já morreu e o sacrifício de Jesus foi suficiente. A palavra de Deus fala que ele rompeu totalmente com o pecado. Então, nós não temos parte com o pecado. Por isso é que naquele dia, o cordeiro perfeito, por isso né? é que naquele dia eu chamo o ajuste final das contas de quem deve e quem não está devendo. É isso. Vai ser a condenação, que ele já não é mais o advogado, ele é o juiz que vai estar ali para julgar todas as causas. Ele vai estar ali julgar, condenar aqueles que passou do limite, e, ou seja, alforriar aqueles que estão dentro do preceito da palavra. Isso da palavra. E dar liberdade para aquele povo. Quer dizer, aí vai ser. Porque tem pessoas que dizem assim, eu aceitei Jesus, agora eu estou salvo. Eu entendo a salvação não dessa maneira. Eu entendo a salvação, você tem que caminhar firme, confiando na palavra do Senhor, mas você também tem que fazer por onde não voltar atrás. Porque uma vez que você volta atrás, a lei vem sobre você de novo. Então veja assim, o que aconteceu ali, naquele momento ali que nós estamos falando? Vê se alguém lembra. Não lembra não, né? Não. Então presta atenção que eu vou explicar. Então, quando ele deu liberdade para aquela mulher, ele era o advogado que estava resolvendo essas causas. Mas ele, como juiz, ele é aquele que vai aplicar sentença. É verdade. Ele vai aplicar sentença. Quem fez certo é justificado, mas aquele que continua na prática do pecado não tem mais perdão mais não. É o juiz final. A Bíblia já fala juiz final. É o juiz final, né? A palavra de Deus também fala que Jesus é libertador. Então, se ele liberta, como é que a pessoa fala que ainda tem fraqueza por pecado? O pecado. Quer dizer, pode até ser que venha algum pensamento, tentação, mas o que ele diz? O que ele diz quando vem essas coisas? Clamar o sangue de Jesus. Quer dizer, se há alguma coisa, eu estou vendo que não é de Jesus, não é mais meu. Eu vou, meu Deus, tem misericórdia, Deus me socorre, porque essas coisas não podem acontecer. Não, mas muito está pensando assim, que agora diz assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí eles vão, aceitam Jesus e dizem, não, para mim não tem mais condenação, porque agora eu já aceitei Jesus. Mas assim? a palavra de Deus fala assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. E como é que a palavra de Deus está em nós? É quando a gente obedece. Obedece. Verdade. E procura andar na palavra. Não há condenação para quem não cometeu crime. É verdade. Agora, quem cometeu crime, ele vai ser levado a julgamento. Presta atenção. É inevitável. Verdade. A liberdade, se a pessoa não entende o que é liberdade, não é nós viver na liberdade aqui, não. Aqui é um lugar onde nós estamos preparando a volta para casa, eu creio assim. Tá? Então, por quê? Porque aqui nós estamos temporários. A Bíblia fala que diz que a eternidade é lá com Deus. Então, os que vão estar com Ele, aí vai estar na eternidade, é eterno. Sabe? Mas os que estão aqui é temporário. Então, nós temos que aproveitar, organizar a nossa vida aqui. Verdade. Para quando nós chegar lá, nós ter essa liberdade. Esse direito, como o Paulo falou. Paulo, ele sabia, quando ele foi morrer, ele sabia do final dele e ele sabia para onde ia. Ele chega até a falar isso, né? Pois é. Ele falou. Por que ele falou? Porque ele sabia, ele tinha certeza. A pessoa, é por isso que eu fico falando assim, Jesus não vai salvar ninguém pelo dinheiro. Não. Porque ele vai salvar pela palavra. Aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem serão salvos.
Quer dizer, eu vejo a salvação como subir numa escada para cima dessas paredes bem aqui, ó. Você vai subir lá em cima, você não pode dar um pulo e subir lá, não. Você tem que botar uma escada para você passar de degrau em degrau, dia após dia. Mas eu acho que o que acontece é que as pessoas têm colocado muito na cabeça de que elas têm inclinação para o pecado e que elas podem pecar. Se fosse assim, Jesus não teria dito, não, vai, não peques mais. Pois é. Porque não pode haver. Né? Não pode haver essa inclinação para o pecado, porque Jesus ele já fez o sacrifício e a palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo. Então tudo já era dele. Quando Deus criou o jardim do Éden, quando Deus criou a terra, tudo já era santo, não havia pecado. Pois é, por isso é que nós temos que observar a palavra e não viver somente de ouvir. Nós temos que procurar ler e pedir entendimento a Deus, porque o que Deus me trouxe agora foi isso aqui, que fala que ele é o advogado, filho, não peque mais. Mas se pecar, lembra que tem um advogado diante do Pai. Ele ainda estava andando no meio do povo ali, ele era a pessoa que ia resolver a situação da humanidade. Isso. Sabe? E uma vez que ele deu a vida ao perdão de toda a humanidade, então o sacrifício foi consumado. Não existe sacrifício mais. É verdade. Não existe mais sacrifício. Não vai ter mais sacrifício, porque já foi feito. Agora o que nós temos que fazer? Temos que demonstrar amor através da obediência, porque é obedecendo que ele sabe, que ele conhece que nós amamos ele, se nós obedecermos. Porque mediante a obediência nós vamos andar dentro dos padrões dele, fazendo a vontade dele e cumprindo todos os mandamentos. O que me chama a atenção nessa palavra de Jesus é uma coisa muito importante, que aqueles que são de Cristo têm a mesma marca dele. Oh, glória a Deus, é verdade. Tem a mesma marca. E sabe o que é a marca Agora, de Jesus? eu não vou arriscar aqui agora, eu vou procurar aprofundar mais nessa marca de Jesus. Mas para qualquer pessoa que lê a Bíblia sabe que a marca que Jesus está falando, sabe? É verdade, a marca que Jesus está falando é você andar fazendo tudo como ele ordena. Essa é a marca que você tem que mostrar onde você chegar. Você vai trabalhar, você anda com a marca de Jesus. Não é a marca que todo mundo bota aí, não. Todo mundo, para saber aonde ele trabalha, ele tem que ter um crachá, né? E nós tem que ter a marca de Jesus. Aonde nós vai, nós tem que mostrar que tem Jesus nas nossas vidas. A pessoa vai olhar e vai ver a marca de Jesus em nós. Por quê? Nós andamos na obediência com ele. A marca de andamos na Jesus, retidão com ele. a marca de fazendo tudo Jesus, que ele ordena. a marca de Jesus está no próprio corpo dele. Como essa marca tem que estar no nosso corpo. E tá, daqueles que obedecem, né? Porque aquele que obedece, ele tem as mesmas aflições, os sofrimentos, ele passa vergonha, passa decepção nos cantos, porque ele tem que ser obediente. E ele não pode passar por cima dos limites. Porque se ele passar por cima dos limites, ele não vai mostrar que ele é cristão em Cristo Jesus. Amém? Amém, Jesus? Amém. Então nós vamos falar aqui sobre, vamos estar lendo aqui uns versículos a respeito de quem ama e obedece. Aqui está falando assim, ó, no 3 do capítulo 2 de 1 João, diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos e se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aí. Amém? A palavra Amém. por ela mesma, ela já Glória a Deus. dá o veredito final, né? Pois é aquilo que nós estamos falando lá do passado, lá no final, lá no começo que diga. Nós estamos falando das pessoas que realmente diz que serve a Cristo. Mas por que ele serve a Cristo e não obedece a Cristo? Quando você chega a pisar no carro de uma pessoa que serve a Deus, ele é pior do que o mundano lá fora. Ele reage pior do que uma pessoa que não conhece a palavra. Aonde está Jesus na vida dessa
Por exemplo, nós estamos aprendendo aqui a palavra, estudando para aprender. Né? Digamos que Deus levanta uma pessoa e manda para vir até nós. Vai lá, meu servo está pelejando para ouvir a minha palavra e aprender. Mas eles ainda não têm o conhecimento suficiente como eles estão buscando. Você tem, vai lá. E a pessoa vem aqui, do nada. Não vem. Você está entendendo? Se tu sabe, eu falo isso assim, é o seguinte, porque tudo isso a gente vê que o discípulo de Jesus passou. Eu não sei, a Bíblia fala no discípulo de Jesus que estava andando e outro cidadão estava lá lendo a Bíblia, mas não sabia o que estava lá, não tinha noção do que estava lendo. Verdade. O Espírito Santo levou ele ali para ensinar aquela pessoa. É verdade. Ele ficou tão maravilhado com a palavra que ele pediu para ser batizado. Está entendendo? Agora hoje, por que a gente não vê essas coisas? E não tem tantos servos de Deus, rico, abastado, mas não tem o tempo para ensinar aqueles que realmente necessitam aprender, porque está todo mundo preocupado nos seus afazeres. Você está entendendo as coisas? Não tem misericórdia. É pessoas do coração duro, é pessoas do coração mais duro do que as pessoas do mundo. Qualquer coisinha a pessoa está com o pé no menor que está ali e não está nem aí para Jesus. Aqui é eu que mando, é eu que sou o forte, é eu que sou o poderoso. Quer dizer, aonde está Jesus na vida dessa pessoa? Não tem Jesus. Eu estou falando de coisa real que a gente está vendo acontecer nos últimos dias. E as pessoas não guardam a palavra de Deus. Isso é que me deixou assim curioso para estudar um pouco mais a palavra. Verdade. E aqui no 5 diz assim: mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso, conhecendo que estamos nele. Olha aí. Para que melhor? Nós só conhecemos que tem realmente Deus na nossa vida quando nós guardamos a palavra, que é o próprio Jesus na nossa vida. Quando nós temos esse mandamento da palavra dentro de nós, é Ele que vai mudar a nossa vida, é Ele que vai mudar nossas atitudes, é Ele que vai mudar os nossos comportamentos, é Ele que vai direcionar a nossa vida. Aqui tem no 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, que é o que nós acabamos de falar. Como foi que Jesus andou? E que diz que se nós diz que está nele, temos que andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Explica para nós, irmã Pauliana. Ele andou em obediência a Deus, né? Ao Pai dele. Andou em obediência, andou em humildade, andou em sinceridade, andou em retidão e principalmente ele andou com o Espírito Santo o tempo todo. Verdade. Não adianta a gente querer andar sem o Espírito de Deus. E sem pensar que não ele vai para lugar nenhum. Pelo Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo, andou com o Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, e nós, como ser humano, cristão em Cristo Jesus, temos que ter o Espírito Santo em tudo também. A palavra de Deus fala que ele não se exaltou. Ele não se exaltou, mas antes ele a si mesmo se humilhou. Então, às vezes, falta justamente nas pessoas que são cristãos ou que são servos de Deus se humilhar. Porque mesmo na época de Jesus, a gente vê que tinha pessoas que discordavam dele. É verdade. Eram pessoas que se falavam assim, são servas de Deus, mas que discordavam. Por quê? Porque eles se achavam muito, eles tinham um egocentrismo muito grande. Achavam que era o dom da razão. Ao ponto de que Jesus, o Criador de tudo, estava ali e eles nem reconheciam. Nunca reconhecem Jesus. Agora, a irmã Poliana falando isso, me veio na mente também outra coisa importante. E todas essas coisas a gente tem que abranger aqui, porque às vezes a gente vê aqui, esse dia mesmo eu estava ouvindo uma palestra de pastores, falando o seguinte, que ele conheceu pessoas ricas, muito ricas, pessoas humildes.
mas conheceu o pobre, arrogante total, pobre que não tinha nada. Sabe, a gente observando aqui na palavra do Senhor, todas essas qualidades também tinha. Tinha o rico lá, estava com ele, tinha os pobres e tinha todo mundo ali. Eu observando ali aquele, como é que é o nome? Ele era como é que é, meu Deus do céu? Um senador, José de Arimateia. Quem era que sabia que aquele homem era um seguidor de Jesus? Sabe? Quer dizer, eles só vieram descobrir quem era ele no final de tudo. Quando Jesus morreu, colocou que José de Arimateia cedeu o túmulo para ele. Foi que muitos, até mesmo os discípulos, descobriram que ele era um discípulo também, que fazia parte da vida de Jesus. Então tem muitas pessoas ricas, eu vou voltar aqui falando, tem muitas pessoas ricas que realmente servem a Deus, é homem de Deus, mas tem pessoas que só têm de Deus o nome, mas está longe do Senhor. Muitos profetas sofreram perseguições justamente por isso, né? Porque ele estava ali falando de Deus e as pessoas não queriam aceitar a palavra. Por quê? Porque não há concordância. As pessoas hoje em dia estão muito enganadas e iludidas com relação à concordância. Acha assim, a palavra, eu tenho o direito de questionar a palavra, eu tenho o direito de questionar o que Deus ordenou. Nós não temos. Deus dá a ordem e nós devemos apenas obedecer. Apenas obedecer. Estar em concordância com Deus significa obedecer. E então essa questão de novidade agora, que as pessoas tudo quer na novidade, quer coisa dessa era nova agora, tudo é coisa nova. Mas Jesus aqui no 7, ele diz assim, irmão, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Foi o próprio Jesus que disse que não estava escrevendo mandamento novo, mas um mandamento que desde o princípio tiveste. Então isso é uma coisa para refletir, né? Significa o quê? Que a mesma coisa que já foi falada há tanto tempo não está sendo tão cumprida assim. Não está. Porque eu observo que ele está falando ali, abrange muitas coisas ali, sabe? Porque hoje, na verdade, com muita sabedoria do homem, muita inteligência, muito estudo, o homem está ficando bem distante da verdade. Porque eles estão olhando para Jesus dentro do saber deles, que eles aprenderam lá. Eles não estão buscando Jesus pela palavra, eles estão buscando Jesus através da leitura do que eles aprenderam, como eles aprenderam, sabe? Então a gente vai ver aqui a respeito do discípulo de Jesus, que ele foi interrogado no templo procurando qual era o grau de leitura que ele tinha. Ele falou que não tinha leitura. Chegaram a falar para ele, e você, sendo essa pessoa sem sabedoria, você quer dar um ensino a nós que já estamos estudando para isso? Quer dizer, ele estava ali, ele não estava falando dele, ele estava falando de Jesus. Agora, aqueles homens estavam falando da leitura que eles aprenderam. Tão certo é que eles estavam falando daquilo que eles aprenderam, vivendo, eles estudaram. Como eu já fiz essa comparação uma vez na gravação que nós fizemos, que a pessoa estudar para um fim, mas não praticar aquilo, ele não vai saber de coisa nenhuma a respeito daquilo. Porque quando eu estudo para entender uma coisa, eu vou procurar entender e praticar aquilo para mim poder viver aquilo. Aí eu vou saber retrucar uma pessoa quando vier errado. Por isso é que é bom a gente aprender, para poder você argumentar com uma pessoa, às vezes até na ignorância. Porque às vezes tem coisa que a pessoa fala na ignorância que às vezes não é aquilo que está lá. Mas por você ter mais um entendimento mais avançado, tanto na leitura como é um vínculo com a palavra, fica mais fácil de você chegar nessa pessoa e orientar ela aquilo que é verdadeiro, sabe? Você tem a maneira de chegar, olha irmão, eu estou vendo aqui que você está falando isso, não tem sentido, mas eu estou aqui para te explicar a respeito disso. Você está entendendo? Então quer dizer,
Isso faz sentido, mas a pessoa estudar sem prática não chega a lugar nenhum. E a palavra de Deus também não tem como discernir de modo humano, né? Quem Não. dá discernimento é o Espírito de É o Deus. Espírito de Deus. E Pedro estava ali usado pelo Espírito Santo de Deus. Isso E era Pedro que foi interrogado dessa maneira. Aham. Sabe? Então, assim, o que fez? É o que nós estamos fazendo, buscando a busca de Deus, aqui, a busca do Espírito Santo, do entendimento, da compreensão da palavra. Por quê? Por que eles se reuniram? Eles tiveram ali uma garantia da paz de Jesus. Não saia da cidade até que de cima venha um poder. Quer dizer, quando veio o poder sobre eles, aí eles foram entender que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Chegou um momento que Pedro, naquela coisa lá, ele chegou a dizer, não, esses homens estão cheios do Espírito Santo. É verdade, a palavra de Deus fala assim também, que as coisas naturais se discernem de forma natural, mas as coisas do Espírito se discernem no Espírito. No Espírito. É verdade. Então, a gente falar de Deus é a coisa mais fácil. Você cria aquele dogma para falar da palavra, pregar uma pregação eloquente. Você faz um esboço da palavra. Cria uma ideia, né? Cria uma ideia. Um marketing. Pois é. Mas, às vezes, você já fez aqui porque você aprendeu daquele jeito. Às vezes é o que a pessoa quer ouvir, mas não é o que Deus quer falar. Quer falar. Porque quando Deus está realmente falando, as pessoas têm dificuldade de aceitar. Isso é verdade. Porque Deus, toda vez que Deus fala, Deus manda renunciar, Deus manda se arrepender, Deus manda se humilhar. E nem todo mundo está disposto a isso. Verdade. E então esse mandamento antigo é a palavra. E a palavra não é o próprio Jesus? Isso. E tem gente que não acredita em Jesus no Velho Testamento, só no Novo. Mas aqui ele está dizendo que esse mandamento antigo é a palavra. E a palavra é o Novo Testamento. Mas deixou. Isso se deve porque o ser humano ele não quer se limitar, sendo que ele tem limites, mas ele quer limitar Deus. A palavra de Deus fala que Jesus ele é eterno. Então como é que ele não estava lá? Se ele é o Criador e a palavra de Deus fala que ele estava lá antes da fundação do mundo e ele estava lá na criação. E o 8 aqui está dizendo, o da palavra? Então diz assim, este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouviste. Então, o que foi dado por Moisés? A lei, né? Uhum. A lei. Observe que quando Jesus se manifestou, ele disse, eu não vim abolir a lei. Verdade. Eu vim para que a lei se cumprisse. Ele estava falando dele, é a palavra. Isso significa também que não estava sendo cumprida, né? Isso, dessa maneira. Então, aonde é que o ser humano acha que pode alguma coisa, né? Meu Deus do céu, olha, eu tenho visto assim, às vezes eu fico aqui sentado imaginando, meu Temos que Deus. analisar a palavra de Deus de todo sentido, né? Quer dizer, era tão sério que pela lei, se a pessoa pecasse naquela época, ele morria. Era a lei que foi ordenada por Deus. Moisés citava a lei, mas a lei vem de quem? De Deus. De Deus. Então o que acontece? Deus, digamos assim, eu estou falando aqui com minhas palavras, ou digamos assim, que Deus olha assim de lá por cima, você está todo mundo perdido, pecaram, estão destituídos da minha glória, da minha graça. Aí vai ele diz, vou mandar meu filho para resolver esse problema. Manda Jesus para resolver esse problema e salvar esse povo. E Jesus vem, a primeira coisa que ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim para que a lei cumprisse. Não foi cumprida por meio de Moisés, mas agora é para a lei cumprir. Sabe? Quer dizer, como se dissesse assim, eu sou a lei e precisa ser cumprida. É a palavra. Sabe? Foi realmente por isso que ele veio. Só que o homem continua no pecado e ele continua até hoje pecando. Às vezes a pessoa tem dificuldade no Antigo Testamento, fala assim, porque Deus era tirano, Deus matava demais. Mas Jesus veio e falou a mesma coisa, falar do pecado é a morte. A morte. Então, é a morte, a pessoa plantou o pecado, ela vai colher a morte. Por que ele advertiu aquela mulher? É questão de justiça. Naquele momento, o novo mandamento estava entrando por intermédio dele. Não peques mais. Quer dizer, a lei permanecia, ele está advertindo, só advertência. Ele tem um mandamento daqui para frente, não peques mais. Então,
Sabe? Era só uma advertência, mas o mandamento era o mesmo. A lei era a mesma. E ele tem, então, agora o pecado está prevalecendo. E Né? As pessoas não obedecem e continuam fazendo contra a vontade de Deus. E Deus não mudou, porque a palavra de Deus fala que Deus não muda. Do mesmo jeito que ele falou que destruiu o mundo antigo em água, o tempo de hoje está reservado para o fogo. Para o dia do juízo. O fogo. E por que está reservado para o fogo? O pecado, a avareza, a dureza de coração do homem, A imoralidade. Né? A banalidade, quer dizer, a abominação, que o povo estão falando do Senhor, mas não estão vivendo essa palavra. Quer dizer, eu sinto isso. Porque viver a palavra é você fazer aquilo que a palavra está falando. Por que há muito desviado fora da casa do Senhor? É porque quando chega lá, quando ele chega, lá é prometido uma coisa, mas na realidade, no final é outra coisa. É igual um exemplo simples, por exemplo, a pessoa está andando no trânsito, né? Aí existem as leis de trânsito, né? Fala assim, não pode ultrapassar o sinal vermelho, né? Tem que parar no sinal vermelho, né? Mas isso não impede as pessoas de ultrapassar mesmo quando o sinal está vermelho, né? Pois é. Aí o que acontece depois? Chega a multa para a pessoa pagar. Pois é. Voltando aqui no que eu estou falando, eu vou explicar direito para que isso não fique confuso para quem vai ouvir isso aí. Eu estou falando a respeito dessa maneira que as pessoas chegam, é uma coisa, mas quando eles entram, a história é outra. Uhum. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Por exemplo, a pessoa vem para a igreja, chega lá na frente, a pessoa, você aceita Jesus como um Senhor e suficiente Salvador? Se você não aceitar, corre um risco de você acontecer algo. Quer dizer, já vem o medo na frente, sabe? Aí não diz assim, olha, tem uma condição, você precisa largar esse modo seu antigo. Se você é violento, você tem que deixar a violência. Se você tem algum vício, você precisa abandonar o vício. Se você rouba, você tem que parar de roubar, tá entendendo? Porque é a condição citada para a pessoa andar com Jesus. Mas a pessoa oferece, fala, não, você aceita Jesus, vai mudar a tua vida, você vai ter isso, vai ter aquilo. Agora tudo sabe? vai mudar. Aí a pessoa chega lá e cadê? Porque no mundo eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. Mas quando eu chego realmente na presença de Deus, a história é muito diferente. Eu tenho que abandonar a maneira que eu era, a prática do passado. Eu preciso abandonar. Eu não posso continuar com essa prática. Porque senão vai receber a punição, Vai que é o receber. caso do sinal vermelho. Pois é. A pessoa, ela fala assim, eu aceitei Jesus, mas ela não muda de vida, continua pecando, ela vai ser punida por causa do pecado. É verdade. Por que você não fala a verdade? Olha, irmão, você quer Jesus, aceitar Jesus, por quê? A pessoa vai, não, porque eu quero mudar de vida. Mas que sentido você vai mudar de vida? Deveria ser assim. Deveria sabe? ser assim. Não, é porque eu quero melhorar minha vida de condição. Ou eu quero ser uma pessoa diferente, mudada, sabe? Então é o seguinte, preste atenção que eu vou explicar. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Mas esquecendo da passagem que Jesus falou quando eu me disse, deixa que eu te sigo. A raposa tem toca, os passos tem ninho. Mas o filho do homem não tem nem aonde inclinar a cabeça. Ele está contando a condição de andar com ele. Verdade. Sabe? Ele não vai prometer riqueza e nem fartura. Sabe? Isso. Então, assim, existe essas duas maneiras. A raposa tem toca, os passos tem ninho, mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça, sendo ele o dono de todas essas coisas que nossos olhos veem. Aí vem essa outra parte que nós estamos falando aqui. Né? Mas está contando a No condição. mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, vocês vão vencer no meu nome. Quer dizer, a pessoa já está sabendo. Por que vai ter aflição? Eu estava no mundo, eu tinha uma vida de regalia, eu fazia tudo, eu bebia, eu fumava, mentia, drogava, prostituía, fazia tudo. Mas agora aqui é diferente. Renunciar tudo. Renunciar tudo.
Você está compreendendo a dificuldade? É verdade, mas é dentro da dificuldade. Eu já vi pessoas você dizendo, fica não, bom. esse negócio de andar com Jesus é muito dependioso, eu não dou conta disso não quero saber disso não. Ele andou dessa forma, sem participar de nada errado. Não andou nas pedras, andava só na Eu já vi pessoas dizer, não, esse negócio de andar com Jesus é difícil, não dá não dou conta não quero não. Sabe? Então, se a pessoa vai, conta a verdade, porque se essa pessoa não vai enganar, você está Ele vai entendendo? saber o que Ele vai vai fazer, saber. né? No mundo tu tens aflições, tu vai largar o mundo, tu não vai ter o direito de fazer a besteira que tu fazia mais não. Com Jesus é diferente. Bom, então nós vimos Jesus aí, aqui na palavra, escrevendo o mandamento antigo. E agora nós vamos ver, outra vez ele escrevendo aqui o mandamento novo. Diz assim no 8, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Então, aí que você entendeu que Jesus disse que o novo mandamento aqui é a luz, que ilumina, verdadeiramente ilumina. Quer dizer, a luz está em Jesus e a luz agora está em nós. Repete em nós agora. Porque agora nós também recebemos essa luz de Jesus. Uhum. Mas eu entendo assim também, igual fala aí, que quem ama a Deus e aborrece seu irmão está em trevas, não é? Uhum. Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro e único Filho de Deus, né? Mas todo mundo fala assim, eu sou filho de Deus. Mas está dizendo o quê? Eu estou na prática do pecado, então está aborrecendo o irmão que é Jesus. Isso. É verdade. Então as pessoas entendem aborrecer o irmão que anda na mesma treva com ele. Ou a vez E o não próximo. é isso, o irmão que está falando aí é Jesus. Ou a vez o próximo também. Ou quando Porque às vezes a pessoa diz, eu sou crente, mas ele anda provocando todo mundo que vai encontrando. É verdade. quando, por exemplo, o Espírito Santo se manifesta, igual se manifestou na vida de Estevão, por exemplo, Então, e ali fizeram o quê? Apedrejaram ele. Isso é aborrecer o irmão também. é aborrecer o irmão, né? Porque o irmão Quando está na luz. Quando a pessoa está atrapalhando o propósito de Deus na vida de outra pessoa, ela está aborrecendo. Aí é aborrecer. Está o em irmão, trevas. né? Precisamos entender essas coisas aí para que nós não venha ultrapassar os limites. Ou seja mesmo, eu vou falar uma coisa tão simples, que é as coisas que dificilmente a gente vê uma pessoa não aborrecendo muito. Já vamos falar das coisas terrenas aqui, vamos deixar um pouco celestial, vamos falar das coisas terrenas. Quando uma pessoa se diz crente, que começa a insultar outra pessoa, um crente, ou às vezes outra pessoa, às vezes descrente, ele não é uma pessoa de Deus. Porque a pessoa de Deus, ele não vai aborrecer ninguém. Ou até Porque mesmo o outro, porque acha mais humilde, é o que né? eu estou falando, é o que eu estou falando. Olha, tudo que nós estamos falando é coisa que a gente tem vivido. A gente vê pessoas dizer, eu sou bom, sou isso, sou aquele, eu tenho Deus. Mas quando na verdade essa pessoa não tem Deus no coração. É uma pessoa perversa que provoca todo mundo, sabe? Ele é o maior, é o melhor. Verdade. Sabe? Então isso aí, essa pessoa nunca conheceu Deus. Não conheceu Sabe? Estou Deus, falando aqui na maneira terrena. Eu já não estou falando lá em cima do alto, não estou falando da maneira terrena. Porque é o que mais a gente vê. São pessoas insultando o outro sobre. Ô, pai, mas isso é tão verdade, que o senhor vê o exemplo, quando Estevão foi apedrejado até a morte, e Paulo estava no meio. A primeira pessoa que ele se encontrou foi com quem? Foi com Jesus. O que Jesus disse? Por que me persegues? Isso. Verdade. Então, quando a pessoa persegue alguém que está fazendo ali a vontade de Deus, ela está aborrecendo Jesus. Desse É jeito. verdade.
Paulo, quando Jesus Agora no meio do caminho, tem muitas pessoas que estão achando que está fazendo o propósito de Deus e está, na verdade, atrapalhando a vontade de É Deus. verdade. Não tá Igual falando. quando Jeremias, por exemplo, estava falando o que Deus estava mandando, e quantos sacerdotes e líderes na época se levantou contra? o próprio pai dele deixou ele sozinho, sabe? Então, por quê? É difícil, gente, é difícil a pessoa procurar querer andar com Deus para ele poder ser bem visto, ser bem recebido na terra. Não anda de jeito nenhum. É verdade. Jeremias sofreu as consequências, apanhou, sabe? Olha, Pedro morreu pendurado de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Aquele Tiago foi cortado o pescoço. A gente vê a história de Paulo, né, na prisão, né, sendo cortada a cabeça. A gente vê a história de Timóteo, foi o Timóteo na cadeira de azeite quente, não foi eu? Foi Timóteo? Quem foi dele? Ou foi João, não sei. Um deles fez dois discípulos. Mas todos eles que serviram a Deus passaram por um processo difícil, quer dizer, quem estava lá para livrar? Só Deus. Você vê ali Sadraque, Mesaque, Abednego, naquela fornalha de fogo ardente, Daniel na cova dos leões. Não tem como a pessoa que serve a Deus agradar o mundo. Não tem, porque não há amizade entre o bem e o mal, né? E a gente está Entre a vendo luz hoje e que as a trevas. maioria, que a maioria dos cristãos, eles querem ter um dogma de aceitação na terra. Sabe, isso é coisa da gente ficar imaginando. Não tem como, a não ser que seja o mesmo da fé. Mas o mundano não aceita o povo de Deus, porque quando a pessoa serve a Deus, ele só tem argumento para falar de Deus. Verdade, aqui está dizendo assim, no verso 10, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Tá vendo? Ele não pode tropeçar, porque ele tem luz, ele anda na luz. Quem anda na luz tropeça? Toca em alguma coisa? Não, porque está vendo tudo. Olha, Então ele tem visão, quem faz cegar a vista é as trevas. a gente vê Quem anda Paulo, nas trevas, você anda cego. a gente vê uma passagem na Bíblia que Paulo estava andando em missão, e no meio da estrada ele encontrou um casal. Aí quando ele chegou ali, ele saudou aquele povo, aí teve um casal que veio e saudou ele. E porque vocês também são cristãos? Sim, nós somos. Ele disse, o que ele fez? Então, eu estou em casa, sabe? Quer dizer, se imagina a gente chegar na casa de uma pessoa que serve a Deus, o tratamento que você tem, a maneira que você vai ali recepcionar, é diferente, gente. É diferente. Você chega na casa de uma pessoa que não tem Deus, a primeira pessoa diz, vixe, não sei, fulano de tal. Às vezes até um parente, não, chega um parente meu irmão diz que é crente. Eu não gosto de crente, não quero nem saber de crente. Então, eu pergunto o seguinte, eu só tenho uma coisa, ou eu sou crente, ou eu não sou crente. Porque se eu for crente, eu não vou compartilhar com aquele engano, mesmo que seja o meu parente. É verdade. Sabe? Eu tenho que ser a diferença. Tem que ser luz, né? Tem que ser luz. Então, assim, se eu ficar naquele meio compartilhando com a vontade do meu parente só porque é parente, qual é o sentido da história? Já tropeçou nas Está trevas. tropeçando. Tropeçando nas trevas. É por isso que é difícil de um crente ser aceito no meio do povo mundano. Não tem jeito. Então, irmã Poliana, explica aí o que é que faz a pessoa andar tropeçando nas trevas, ou o que mesmo faz a pessoa tropeçar? É a pessoa andar no escuro. Porque as pessoas também se iludem muito sobre isso de ser luz. A luz é Jesus. Nós, por nós mesmos, a gente não tem brilho nenhum. A gente é o Espírito Santo. A gente está aqui agora, mas tem luz aqui porque a lâmpada está acesa. É verdade. Se apagar essa lâmpada, que luz que vai ter? Então, assim, deve ser o Espírito Santo na nossa vida. É verdade. Enquanto a gente está em obediência, a luz do Espírito Santo é que está refletindo sobre nós. É verdade. Aí nós sentimos a bonança sobre nós, tem alegria, porque é o Espírito Santo refletindo na nossa vida. Mas se a pessoa vai se afastando da luz, a vida dela vai escurecendo, vai escurecendo, vai escurecendo. Até que fica no escuro e
cai no buraco, né? Porque pode estar de noite, mas a luz está acesa, então não está em trevas. Quem obedece a palavra de Deus nunca fica nas trevas. Verdade. Ó, A palavra é uma isso. coisa importante, preste bem atenção que eu vou explicar bem, que é uma coisa que eu tenho visto muito nesses tempos. Eu ser um crente e eu querer agradar uma pessoa minha só para satisfazer aquela pessoa. Eu vou terminar desagradando a palavra, Deus, o meu Deus. Eu tenho visto muito esses últimos dias pessoas dizendo, não, eu vou com a festividade do meu parente, meu irmão, e assim, lá eles bebem, mas eu não estou nem aí, eu vou lá, eu vou ser a diferença lá, sabe? Agora eu pergunto, eles sabem que você é crente, não sabe? Eu deveria ele chegar e dizer assim, meu irmão é crente, ele é uma pessoa diferente, eu não vou provocar isso nele não, tá entendendo? Então o que acontece? Quando eu cedo essa tentação, eu posso cair em risco de até fazer algo para agradar meu parente e desagradar a Deus, porque se eu aceitei chegar até ali, o que eu posso ir dali para frente? O que falta para mim ir para frente um pouquinho a mais? É verdade. Não. É o seguinte, eu já vi pessoas tentando ganhar a família por conta desse entendimento, sabe? Nunca ganhou. Desde que eu me entendi, olha, eu fico pensando assim, quando eu fui para a igreja, uma vez eu fui vendo um irmão, um presbítero, ele falou assim, não, ele falou, pastor, tal dia eu não vou poder estar no culto, porque meu irmão, ele vai fazer uma festividade, né? Ele não é crente não, pastor, mas ele me convidou, eu preciso ir para fazer uma diferença lá. Sabe? Quer dizer, quando ele chega lá, o que tem lá? Ele não tem temor a Deus. Lá está a cerveja, lá está o cigarro, lá está tudo que tem a liberdade para o mundo. Sabe? Eu vou sentir tudo aquilo, eu vou participar daquilo, da fumaça do cigarro, eu não fumo, vou fumar o cigarro sem fumar. Eu vou beber a caatinga, eu vou beber o misto, vou beber a bebida sem provar nela, porque, quer dizer, qual é a diferença? É porque eu ouvi dizer que eu estava lembrando que a cerveja era misto de rato. Né? Então, eu vou beber aquela bebida sem eu tocar nela, porque eu vou estar sentindo aquela caatinga, aquele bafo de bebida. Quer dizer... Sem contar que ali é o quê? Bebida é espírito de quê? De Zé Pilintra. Está lá presente. Então, o que acontece? O que acontece nisso aí? Eu tô compartilhando aquilo por quê? E para quê? Para dar força ao meu irmão, para ele ver que eu sou um crente. Não precisa mostrar que sou crente. Está entendendo? É ele que tem que ver quem eu sou, em Cristo Jesus. É verdade. O Espírito de Deus não senta junto com demônios. Onde quer que for, e aonde há as coisas do demônio, o demônio se faz presente. Verdade. As pessoas não têm noção disso. Mas os vícios, a bebedeira, a prostituição, tudo são invocações de demônio. Olha, que se faz presente. Eu já vi pessoas dizer dessa maneira. Agora porque eu vou para a igreja, o pastor quer me dominar. Quer dizer o que eu tenho que fazer. Isso está errado, eu não vou aceitar não. Eu obedeço a Deus, mas não obedeço a voz de homem. Quer dizer, se não obedeço a voz daquela pessoa que está ali ensinando a palavra de Deus, qual é a Deus que ele está obedecendo? Mas a palavra do Senhor fala lá, não sei se é em Hebreus que está falando, que tem que obedecer a Deus para que você prospere. E obedecer a Deus para você viver bem, e obedecer seus pastores para que você prospere. Então não tem prosperidade se você não obedecer o pastor, porque o pastor já passa o recado de Deus. E hoje eu vou te dizer uma coisa, às vezes a pessoa acusa muito o pastor, só que os pastores já não sabem mais o que fazer. Aí o pastor divide a mentalidade das pessoas, o pastor às vezes deixa as coisas correr frouxo, sabe? Porque às vezes não quer perder aquela pessoa na igreja. Aí na mente da gente, ele está pensando assim, se o fulano sair daqui é pior. Aqui está melhor, porque pelo menos ouvindo a palavra, mas não já está no mundo mesmo? Pois é. Então eu perguntei aí no Polico o que fazia a pessoa cegar, se era as trevas. Nós vamos confirmar agora através da palavra do Senhor. Aqui no versículo 11 diz assim,
Mas aquele que aborrece a seu irmão está em treva e anda em treva, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Né? Viu que as trevas que cegam os olhos da pessoa e a pessoa fica sem saber a direção para onde Ou vai. seja, as trevas significa o pecado que a pessoa está envolvida. É verdade. Isso mesmo. Quebrando os mandamentos de Deus, porque Deus deixou os mandamentos, né? Então aqui no 12, nós vamos terminar o texto, vai até o 14. Está terminando, já está no 12. Nós vamos ver Jesus falando aqui com os filhos, depois Jesus vai falar com os pais, depois Jesus vai falar com os jovens. Diz aqui, ó, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Aí Deus está dizendo para os pais que está escrevendo esses mandamentos aqui, porque já conhece que é desde o princípio. Quer dizer, como ela falou ali, que Jesus, antes da fundação do mundo, Jesus já era. Jesus já estava lá. Então ele aqui está advertindo para os pais. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Conheceste através de quê? Do próprio Jesus, que ele disse assim, quem conhece a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, Jesus, ele deu testemunho do Pai. Então, quem via Jesus, via Deus, que era o Pai. Sem falar que o jovem tem a semelhança de Deus ali, que é o próprio Pai, gerado por ele. Quer dizer, está ali. Não tem para onde ele duvidar disso aí. E agora ele fala com os pais novamente aqui no 14, último, dizendo assim, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Quer dizer, está falando o próprio Jesus. Jesus foi quem venceu o maligno. Isso mesmo. Quer dizer, ele já venceu o maligno. Então, por isso que ele escreveu, dando essa advertência para os pais, para os jovens, para todo mundo. Porque Jesus se preocupa com as vidas. Porque Jesus é vida, ele que dá, ele que tira vida. E hoje a gente está vendo, está todo mundo desenfreado. As pessoas estão desobedientes. Não obedece nada, como está lá em 2 Timóteo 3. E como é que está lá em 2 Timóteo 3, falando dos tempos trabalhosos, a desobediência, os amantes mais de que de Deus, amando mais a criatura do que Deus, amando os seus prazeres. E então, não está fácil, está difícil. Mas será que é impossível? Não é, porque Deus é Deus do impossível. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a palavra que nós estamos aprendendo aqui. Pois é, como eu estava falando aqui no começo, nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada, né? Nós estamos procurando compreender mais, melhor para poder passar para as pessoas a verdade, para que nós não venhamos passar nada de nós, né? Verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertarás. Esta verdade não vai libertar só aqueles que ouvem a gente aqui na igreja, mas liberta a gente também de muitas coisas que muitas vezes a gente possa fazer ou esteja fazendo coisa fora da palavra. Verdade. Né? Então esta é a verdade. Quero agradecer a Deus, né, por esta oportunidade e aqueles que nos ouvem, que nos assistem por este canal. E pedir a Deus que abençoe, né? Quero também deixar aqui um comentário para os irmãos. Você que nos ouve, que participa desta gravação também, por intermédio desse aparelho,
Eu quero pedir a você que saia do privado, deixe o seu gostei, a sua opinião vai ser muito boa, meu irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Compartilhe o vídeo também, né, Pai, com outras pessoas, Isso, né, que compartilhar pode... o vídeo com outras pessoas, né, para que outras pessoas participem também desta obra do Senhor, né? Isso é muito bom. Para que sejam abençoadas, né, libertas, né? E que a gente também possa estar intercedendo por essas pessoas que estão participando também através deste vídeo, dessa gravação. Amém? Amém, Jesus. Porque o nosso dever também é de orar por aqueles que participam conosco. Isso mesmo. Às vezes tem alguém que está precisando de uma palavra, aí você compartilha aí para abençoar a vida dessa pessoa, né? É verdade. E é muito bom nesses últimos dias nós estar perseverando na palavra do Senhor e levando a mais distante essa palavra, porque muitas vezes aqui perto pode não fazer muito efeito, mas mais distante, quem sabe tem alguém só esperando uma palavra para ser abençoado e Deus pode levar essa palavra distante para abençoar. Isso, não perca os próximos vídeos, que vai abençoar muito a vida de cada um. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, né, por esse momento, desta lição que nós aprendemos hoje. Amém, Jesus. Né, e pedir a Deus que nos conceda a oportunidade para que nós possamos aprender através da sua palavra. Amém. Deus maravilhoso e soberano Pai, Criador do céu e da terra. Meu Deus, neste momento aqui estamos, ó Deus, reunidos neste momento, Pai, aprendendo mais do Senhor, buscando mais, meu Deus, o conhecimento e a sua sabedoria, Pai. Pai querido, venha nos abençoar, Pai, através desta busca, nos dando entendimento para que não venha nós falar de nós, mas falar, meu Deus, pelo o Senhor, papai, pois seremos na tua presença somente, meu Deus, um canal nas tuas mãos, um instrumento do Senhor. Abençoa a nossa vida, Pai, abençoa aqueles que nos ouvem, abençoa a vida da minha esposa, minhas filhas, papai querido, a Poliana que sempre participa dessa gravação. Pai querido, e abençoa todos os nossos familiares, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Abençoa aqueles também, meu Deus, que têm seguido nós, está seguindo, meu Deus, por esta gravação, papai. Nós pedimos em nome de Jesus. Abençoa aqueles enfermos, aqueles que estão ainda cativos em algum pensamento, sentimento. E cura, meu Deus, aqueles que estão enfermos e fortalece aqueles que estão fracos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Todos fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.